Caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa 17ª aula do curso de Auxiliar de Logística. Bom, como vocês já me conhecem, eu sou o professor Lucas Vasco Ribeiro Alves e por meio aqui da nossa 17ª videoaula, eu gostaria de dar continuidade ao nosso curso. Bom, meu aluno, caso você ainda não tenha lido, o seu 17º capítulo da apostila, eu te peço aí encarecidamente que faça uma pausa nesse exato momento da nossa videoaula e efetue então a leitura do mesmo, para que você possa estar sendo aí apresentado e introduzido a todos os conteúdos que eu separei para trabalhar com vocês na nossa aula de hoje, tá certo? Bom, sem mais delongas então, meu aluno, vamos dar início aqui, à nossa apresentação do tema principal e dos seus respectivos subtópicos da aula de hoje. Vamos em frente. Como vocês podem ver, o nosso tema principal a ser trabalhado hoje é a logística e sustentabilidade, tá certo? E seus respectivos subtópicos são aí redução de desperdícios, reutilização de embalagens, logística verde e responsabilidade socioambiental. Pessoal, até sublinhei aqui para a gente trabalhar um pouquinho antes de entrar no primeiro subtópico. A logística e a sustentabilidade são dois conceitos aí que estão cada vez mais interligados, no nosso cenário atual. Não só na logística, mas em qualquer área de estudo, qualquer empresa, qualquer atividade empresarial, qualquer estudo, tá certo? Bom, isso, dado que as empresas elas estão se tornando aí cada vez mais conscientes na necessidade de adotar práticas que minimizem, os impactos ambientais enquanto atendem às demandas de seus clientes. E a sustentabilidade, pessoal, na logística, ela vai além da redução de custos ou até mesmo do aumento da eficiência operacional, Ela envolve uma série de práticas que buscam um equilíbrio entre os aspectos econômicos, ambientais e sociais do processo logístico, Então, para a gente começar a trabalhar sobre esse tema, vamos abrir aqui já o nosso primeiro subtópico, onde nós temos aí a redução de desperdícios. Pessoal, a redução de desperdícios é um dos pilares aí da sustentabilidade, na logística e envolve a minimização de todos os tipos de recursos que são utilizados de forma ineficiente, ou até mesmo que poderiam ser evitados no processo logístico, O desperdício, no caso, nesse contexto, ele pode se referir aí a tempo, materiais ou energia, usados aí de maneira desnecessária, que acaba gerando aí alguns impactos negativos, tanto para os custos das operações quanto para o meio ambiente. Bom, temos o desperdício de materiais e recursos, onde nos processos logísticos, o desperdício de materiais e recursos ele pode ocorrer, por exemplo, como o uso excessivo, de embalagens, produtos perecíveis que não são corretamente gerenciados, ou ainda mesmo o próprio uso excessivo de combustível nos transportes. E a gestão eficiente, pessoal, desses recursos, ela pode estar envolvendo aí, por exemplo, o uso de algumas embalagens reutilizáveis ou recicláveis, o planejamento de rotas mais eficientes para otimizar o consumo de combustível e a própria redução, da quantidade de produtos descartados devido aí às falhas no estoque, tá certo? Bom, temos aqui também a redução, de desperdício de tempo. Deixa eu sublinhar aqui para vocês. O desperdício de tempo, pessoal, no contexto logístico, ele pode ocorrer devido a alguns atrasos no transporte, ineficiência, no manuseio de materiais e até mesmo algumas falhas no controle de inventário. E isso, pessoal, gera não só, alguns custos financeiros, mas também prejudica a performance ambiental, justamente por resultar aí em algumas emissões de carbono desnecessárias, E o planejamento eficiente, o uso de alguns sistemas de gestão de armazém, mais uma vez eu vou dizer aqui para vocês, WMS e ERP, para que vocês jamais se esqueçam, Eles também, em caso otimizando esses processos operacionais e gerindo o armazém, são fundamentais para diminuir principalmente o desperdício de tempo, tá certo? Bom, temos a gestão de resíduos, pessoal, que na logística pode envolver aí algumas práticas como
a separação e reciclagem de materiais que são descartados nos armazéns, a redução de resíduos orgânicos e o reaproveitamento de materiais, né, que poderiam ser descartados, mas que, né, com uma gestão mais eficiente, eles podem ser aí reaproveitados ou reciclados, né? E esses processos, pessoal, eles ajudam, né, a reduzir o impacto ambiental das operações logísticas e minimizam também os custos de descarte de resíduos. Bom, vamos abrir aqui agora o nosso segundo subtópico, onde nós temos a reutilização de embalagens. Opa, deixa eu apagar aqui. Pessoal, a reutilização de embalagens, né, ela tem se mostrado aí uma prática cada vez mais importante para as empresas que desejam adotar uma logística sustentável, né? E ao invés de descartarem as embalagens após um único uso, muitas empresas elas estão adotando alguns sistemas de embalagens retornáveis ou reutilizáveis, né? Reduzindo assim o impacto ambiental e os custos com a compra, né, de novos materiais. Bom, temos aqui algumas embalagens retornáveis, né? Que são aquelas, por exemplo, usadas diversas vezes ao longo da sua vida útil, né? Por exemplo, caixas de plástico, pallets e containers que podem ser retornados, né, ao ponto de origem para serem reutilizados, né? Bom, como embalagem, não é bem uma embalagem, né? A gente tem aqui na minha cidade algumas garrafas de refrigerante que são retornáveis, né? É uma forma de reutilizar essas embalagens, né? Se a gente considerar que é uma embalagem para o líquido, de certa forma nós podemos dizer que sim, garrafas de vidro, né? É, algumas bebidas para mel, para quem toma cerveja, né? São garrafas que você compra e retorna, né? Bom, e outra forma de contribuir também para a sustentabilidade, né, é adotar algumas embalagens sustentáveis, que são feitas a partir de materiais reciclados ou biodegradáveis, né? E essa prática, pessoal, ela reduz aí, né, a produção de plásticos e outros materiais não recicláveis que podem impactar negativamente o meio ambiente, né? Principalmente aí nos processos de descarte, tá certo? Bom, temos aqui uma redução também no uso de embalagens, né, pessoal? Onde a sustentabilidade ela também pode ser alcançada aí por meio da redução do uso de embalagens desnecessárias, né? E algumas empresas, elas têm implementado aí, né, alguns designs de embalagens mais eficientes, que utilizam menos material, mas ainda asseguram, né, a proteção dos produtos durante o transporte, né? E um pouco além disso, a embalagem minimalista ela acaba ajudando bastante, né, a reduzir os custos logísticos associados ao volume e peso dos produtos, tá certo? Bom, vamos abrir aqui agora o nosso terceiro subtópico, né, onde nós temos a logística verde. Opa, vou colocar aqui para vocês. Logística verde. Pessoal, a logística verde, né, ou do inglês Green Logistics, é uma abordagem que visa reduzir os impactos ambientais de todas as atividades logísticas, né? E isso vai incluir transporte, armazenagem, embalagem e distribuição. E o objetivo principal, pessoal, da logística verde, né, é tornar os processos logísticos mais sustentáveis, né? Com ênfase aí, é claro, em reduzir as emissões de carbono, poluição e desperdícios, né? Temos aqui o transporte sustentável, né, que é uma das áreas mais impactantes na logística em termos aí de emissões de CO2 e consumo de combustíveis fósseis também, né? E adotar, pessoal, algumas práticas aí de transporte sustentável pode estar incluindo o uso de veículos elétricos ou híbridos, né? Planejamento de rotas eficientes para reduzir o consumo de combustível e a própria utilização, né, de modais de transporte menos poluentes. E isso a gente pode citar o transporte ferroviário ou hidroviário, né, sempre que possível. Bom, temos aqui a armazenagem sustentável também, né, onde a sustentabilidade no processo de armazenagem ela pode ser alcançada aí por meio, né, de algumas ações, como o uso de energia renovável, como solar ou eólica, né, nos centros de distribuição, no caso, a implementação de sistemas, né, de iluminação eficiente, né, como lâmpadas de LED, por exemplo, né,
e o uso de alguns sistemas de gestão de energia para monitorar e otimizar o consumo, né? Indo um pouco além disso, é claro, a redução da área ocupada pelos armazéns por meio aí de métodos de estocagem compacta também contribui para a redução do impacto ambiental. Bom, temos aqui também a gestão de emissões, né? Onde a gestão das emissões de gases de efeito estufa é uma parte importante da logística verde. E isso, pessoal, pode envolver, né, a implementação de tecnologias que reduzem as emissões, o monitoramento constante das emissões de CO2 e a própria adoção, né, de metas de redução para minimizar o impacto ambiental de cada operação logística, né? Bom, temos a inovação tecnológica, né, que desempenha um papel fundamental na logística verde, como, por exemplo, o uso de software de otimização de rotas, sensores inteligentes, né, para monitorar o uso de recursos e ferramentas de rastreamento em tempo real, que ajudam a reduzir o desperdício e a melhorar a eficiência dos processos logísticos, né? Bom, entrando aqui agora no nosso quarto e último subtópico, reservado para a nossa aula de hoje, temos a responsabilidade socioambiental. Pessoal, a responsabilidade socioambiental, né, na logística, ela vai estar envolvendo aí o compromisso das empresas em respeitar e contribuir para o bem-estar social e ambiental ao longo de toda a cadeia logística. E isso vai além, pessoal, das práticas ambientais e abrange também algumas questões relacionadas à justiça social, né? Como o respeito dos direitos dos trabalhadores e o impacto também das operações nas comunidades locais, né? Temos aí o compromisso com os direitos humanos e trabalhistas, né? Onde uma parte importante da responsabilidade socioambiental na logística é garantir que os direitos dos trabalhadores eles sejam respeitados em todas as etapas da cadeia logística. E isso, pessoal, inclui aí, né, algumas práticas como salários justos, condições de trabalho seguras e o combate ao trabalho infantil e ao trabalho forçado também nas operações logísticas, né? Podemos falar também do apoio, né, às comunidades locais, né, onde muitas empresas elas têm adotado práticas de desenvolvimento comunitário como parte de sua responsabilidade social, né? E isso, pessoal, pode incluir aí o apoio a iniciativas educacionais, a criação de empregos locais ou a própria contribuição para projetos de infraestrutura em regiões onde as empresas atuam, né? E por último, eu deixei aqui para a gente falar também, acabei de pensar em outro ponto aqui para a gente trazer, como as parcerias sustentáveis, né? Trazendo aqui um pouco do que a gente acabou de falar. As empresas que buscam adotar uma logística sustentável, né? Muitas vezes elas fazem parcerias com fornecedores e clientes que também compartilham um compromisso com a sustentabilidade. E essas parcerias, pessoal, elas podem estar envolvendo aí a coleta e reciclagem conjunta de materiais, né? O uso de embalagens sustentáveis, ou até mesmo a implementação de iniciativas de redução de emissões em toda a cadeia de suprimentos, tá certo? Bom, meu aluno, encerro por aqui o nosso conteúdo reservado para a aula de hoje. Mais uma vez, fico muito grato pela sua atenção até o presente momento. Vejo vocês na nossa próxima aula. Um forte abraço, meu aluno.